Cuidados com a limpeza do carburador. O meu nome é Herbert e seja bem-vindo à Academia de Motores. O carburador é uma engenharia de precisão e o seu funcionamento é altamente calibrado. Altamente preciso, a função do carburador é conduzir a quantidade correta de combustível com a quantidade correta de oxigênio para dentro do motor para promover um perfeito funcionamento com total potência e economia que seu motor pode proporcionar. Repleto de pequenas peças, pequenos detalhes, orifícios minúsculos e uma complexa galeria de passagens de combustível e oxigênio, o carburador, quando desmontado, mais parece um relógio. E para cada tipo de veículo, para cada tipo de motor, existe um tipo de carburador, uma configuração diferente, uma característica de funcionamento diferente, macetes diferentes. Então, se eu der uma aula para você agora de como funciona um carburador, como funciona e como faz para reparar um carburador, eu talvez esteja falando do seu carburador, e não do seu carburador, nem do seu carburador. Então, eu estarei deixando para trás uma gama de tipos diferentes de carburadores, com configurações e formas e meandros diferentes. Mas seja como for o seu carburador, como seja a disposição das peças, a estrutura e o tipo do carburador que você tenha, a função dele é sempre a mesma: quebrar as moléculas de oxigênio e combustível. Eu adoro bala. Gostoso, né? Balinha, né? A bala é saborosa e refrescante. E quanto mais degustamos a balinha, quanto mais salivas, quanto mais vezes passamos a língua na balinha, mais sabor ela extrai. É uma delícia. Isso porque as nossas papilas degustativas estão em contato com as moléculas de sabor da balinha. Mas você já percebeu que quando mordemos a bala, peraí que eu vou conseguir. Vocês estão zoando, né? Porque eu tenho dentadura, né? Mas eu vou conseguir, peraí. Não zoa não, hein? Fica zoando da desgraça dos outros. Eu vou conseguir, peraí. Consegui. Gostoso. Por que quando a gente quebra a balinha, há uma explosão de sabores? Ela fica muito mais gostosa. O sabor se intensifica. Por que será? Eu vou explicar. Isso porque, quando mordemos a bala, a quantidade de superfícies expostas às nossas papilas degustativas é maior. Não porque a bala aumentou de tamanho. É que conforme fragmentamos a bala, a quantidade de moléculas da própria bala ficou mais exposto. A nossa língua conseguiu sentir um número maior de moléculas. Daí então, o efeito de sabor se intensifica. Acontece o mesmo com o perfume. E o carburador precisa fazer isso com o oxigênio e o combustível, quebrar suas moléculas. Para que quando essas moléculas entrarem dentro dos cilindros do motor, o maior número de moléculas estejam disponíveis, expostas para sofrerem o processo do aquecimento. Junto com o aquecimento, vem o processo da explosão. E quanto mais expostas forem essas moléculas, quanto melhor elas estiverem dispostas dentro do cilindro, melhor é a qualidade da explosão. Ou seja, o aproveitamento da energia. E durante o funcionamento do motor, o fluxo de oxigênio, o fluxo de massa de ar que passa por toda a sua volta, em todas as peças que estão à sua volta, é muito grande. A sucção de oxigênio é constante. Sugando feito uma draga todo o oxigênio que está à sua volta para suprir a necessidade de oxigênio dentro do motor. E ao sugar, inevitavelmente, acabar atraindo para dentro do sistema de admissão poluentes, principalmente, dependendo da situação em que você estiver dirigindo, o lugar onde você estiver dirigindo, for uma estrada de terra, por exemplo, um lugar poluído,
E para evitar que esses poluentes, que esses elementos externos entrem no sistema de admissão e promova algum tipo de entupimento das peças internas do carburador, que são passaginhas bem pequenininhas, giclés pequenos. Giclés são porquinhas com furos passantes bem fininhos, calibrados, cada furo tem a sua medida, ok? Então existem os filtros. Existe o filtro de ar, existe o filtro do respiro do motor, que formam uma barreira e impedem que essas impurezas entrem no sistema e provoquem danos. O combustível também é sugado. Ele vem do tanque de combustível, migra até o carburador, sugado pela bomba. Ela fica sugando a bomba, o combustível. E, inevitavelmente, há sujeiras no tanque de combustível do posto. E essa sujeira migra para o seu tanque, que automaticamente quer ir para o seu carburador. Então, no circuito do combustível, existe uma série de filtros também. O pré-filtro, que fica ali no pescador, onde puxa a gasolina dentro do tanque. O filtro de combustível, que fica na rede, no meio da linha, que filtra todo o combustível que passa por ele. Alguns carburadores também têm o antiborbulhante. Ele evita borbulhações da gasolina, para não entrar gasolina airada dentro do carburador. Para impedir também entupimentos, sujeiras, que podem provocar danos e mau funcionamento no carburador. Pois é, mas estava você ali usando o seu veículo, normalmente como você faz todos os dias. E de repente, do nada, o motor para de dar marcha lenta. Ele não para ligado. Você funciona e ele morre. Ou então você percebeu que ele começou a ficar fraco. Um barulho estranho começou a falhar. E alguns um pouco de fumaça pelo escapamento. E o ponteiro de combustível começou a descer muito rápido, começou a consumir muito combustível. Daí então você foi até a oficina do seu João. Seu João, meu carro não tá bom. É um carburador. Tem que limpar o carburador. Mas o que aconteceu com o carburador, seu João? Ele sujou. E o senhor consegue resolver isso? Chá comigo. E o seu João é o meu parceiro de profissão. Ele manja tudo de carburação. Ele sabe que o seu carburador terá que ser desmontado, totalmente desmembrado e passará por banhos, descontaminações. Por isso, com todo cuidado, ele vai pôr o carburador numa bancada, desmontá-lo, desmembrá-lo tudo direitinho. E produtos como o Tiner, Car 80, ou até mesmo uma gasolina de boa qualidade, fazem efeito e proporcionam uma bela de uma limpeza. A princípio, o seu João deixará todas elas de molho. Depois, com um borrifador e um pincel, ele irá borrifar o combustível, a gasolina, o Car 80 ou o Tiner em todo o corpo do carburador, em todos os giclês, em todos os orifícios. Mas ele não vai fazer isso na própria cuba onde ele estava mergulhado, porque a sujeira pode cair na própria cuba, na própria bacia e penetrar dentro das galerias do carburador. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tirar do banho e dali ele vai borrifar e fazer com que essa sujeira que sai do carburador caia em outro recipiente, porque é sujeira, não pode voltar para o carburador. É por isso que eu não gosto muito de banheira. Porque você toma banho na banheira, a sujeira sai do seu corpo, mas você fica mergulhado no meio da sujeira. É meio esquisito, né? Eu não gosto de banheira não, bicho. Eu prefiro um chuveiro, que na hora que eu tô debaixo do chuveiro, a sujeira cai e daí ela vai direto pro ralo. Eu não fico convivendo com a minha sujeira que saiu do meu corpo. E este é o princípio da lavagem do carburador. Uma vez que você iniciou o processo de lavagem com pincel ou borrifações, essa sujeira não pode voltar para onde o carburador estava. O seu João sabe disso. O seu João sabe também que os orifícios, os pequenos orifícios, são calibrados, ou seja, existe uma espessura milisimalmente determinada. Então ele não pode pegar nenhum tipo de alfinete, agulha, arame, ficar cutucando o carburador, enfiando no meio do carburador, nos buraquinhos do carburador, porque senão ele pode alterar as medidas desses orifícios, ele pode danificar, deformar. E depois o carburador não chega numa regulagem boa. Ele vai ficar completamente desregulado, descalibrado. E o seu João, como um grande profissional que é, depois que tudo estiver descontaminado, ele vai pegar o carburador, o bloco do carburador e todas as outras pecinhas e vai mergulhar numa cuba ultrassônica, que através de uma frequência sonora bem fininha, irá provocar uma vibração no carburador, numa frequência bem fininha também, e pequenas impurezas, micro, nano impurezas, de dentro de todo o sistema do carburador, de todas as galerias, também irá sair. Daí o seu João talvez faça uma nova limpeza. Daí então, depois com tudo limpinho, tudo brilhando, tudo bonitinho, cheirosinho, o seu João sabe que tem que colocar um joguinho de juntas novos, o-rings novos, anéis novos, vedadores novos, e talvez giclês e boias novas. É, boia. Porque dentro do carburador existe uma boia. Igual a boia da sua caixa d'água. A boia da sua caixa d'água mantém o nível da caixa d'água, mantém o nível da água.
A boia dentro do carburador mantém o nível do carburador para que a gasolina que está lá dentro mantenha sempre o mesmo nível e os giclês consigam extrair daquele nível a quantidade de combustível correta. Mas o seu João sabe que somente isso não basta, porque depois que o carburador estiver instalado, ele vai começar o processo de análise dos periféricos do carburador. Sim, ele fará uma verificação nos dutos. Não pode haver fraturas, rasgos nos dutos, para que não haja a entrada de oxigênio sem o processo da filtragem. Existem também as mangueiras de vácuo. Como o carburador está o tempo todo sugando o oxigênio, diversos componentes que existem em volta do motor se utilizam desse vácuo para proporcionar e ajudar no seu funcionamento. Como o freio, por exemplo. Existem algumas válvulas no carburador, alguns artifícios em alguns carburadores, que se utilizam desse vácuo para aberturas de novos estágios do carburador, daí a gente chama de segundo estágio. E essas mangueiras, esses dutos, também não podem ter furos, porque senão você terá dois problemas. Mau funcionamento nesta peça que depende do vácuo, e entradas de ar depois da borboleta do carburador, que são oxigênios e entradas de ar descontrolados, que não foram controladas pela abertura da borboleta, ou seja, não foi você quem colocou aquele oxigênio lá dentro, conforme acelerou no pedal ou acelerou na mão. Porque o oxigênio que passa pelo carburador, que passa pela borboleta, é um oxigênio assistido, ok? Você acelerou, ou você pisou no acelerador, a borboleta abriu e aquele oxigênio é um oxigênio controlado, aquele ar é um ar controlado. Qualquer oxigênio ou ar que entrar depois da borboleta é um oxigênio ou ar que o carburador não sabe que entrou. E aí ele pode alterar a mistura ar-combustível, deixando a mistura pobre demais e causando sérios problemas no motor. O seu João, então, irá verificar os demais filtros de combustível, o filtro da saída dos gases da tampa de válvula e os cabos do afogador, do acelerador, no caso da motocicleta, o cabo A e B, para ver se eles não estão com desgastes, se eles estão prestes a quebrar, ou eles estão realmente obedecendo ao comando que você está dando no pedal ou então na mão do acelerador da moto. Aí então o seu João começa o processo de instalação, regulagem, calibragem, de todo o processo de injeção de combustível. Mas o seu João é experiente. Seu João é ponta firme. Ele sabe que tudo depois de pronto, quando o carburador estiver limpinho, ele pode iniciar um último processo, que é o processo da limpeza das sedes de válvulas. Diversos produtos oferecem esse tipo de serviço, como o Car 80, por exemplo, deixando o motor em média rotação, ele dá pequenas borrifadas com o Car 80 na boca do carburador, o motor irá sugar esse excesso de combustível, porque o Car 80 ele é um combustível também, e promoverá uma limpeza nas sedes de válvula, porque essas sedes de válvula, provavelmente com o carburador sujo, receberam sujeiras que vieram do próprio carburador, e essas sujeiras nas sedes de válvulas prejudicam as vedações das camisas. Mas atenção! O seu João também sabe que este tipo de coisa só se faz depois que o carburador estiver limpo. Não tente fazer limpezas do carburador sem desmontar o carburador. Porque da mesma forma em que você toma um banho e a sujeira vai para o ralo, se você lavar o carburador com ele no lugar, a sujeira do carburador vai para onde? Para dentro do motor. E toda aquela sujeira que veio do oxigênio lá de fora, do ar lá de fora, e que o filtro, que já estava velho, não conseguiu barrar, não conseguiu segurar, desce pelo carburador como se o motor fosse um ralo. E essa sujeira não tem para onde ir. Quando você der a partida, ela invadirá as camisas do motor, as sedes de válvula, farão riscos nas camisas do motor, que causarão riscos profundos e irreparáveis. A não ser que você faça o motor novamente, que você manda brunir as camisas e troque os pistões e troque os anéis. A partir dali, talvez não naquele momento, talvez não naquele mês, mas futuramente, em médios prazos, esse motor pode começar a fumar, pode começar a perder potência. E momentaneamente você pode não ter problemas com isso, mas podem causar danos em sedes de válvulas e que podem desenvolver problemas futuros no seu motor, quedas de potência e aumento de consumo de combustível. Então, para lavar carburador, se tira o carburador fora. E o seu João sabe disso. Né, seu João? E por falar em fumar, se o seu motor estiver com excesso de uso, ou seja, se já estiver começando a soltar algumas fumacinhas pelo escapamento, pelo respiro do motor, essas fumacinhas também entram dentro do carburador. Então, se você tiver uma incidência muito grande
de sujeiras no carburador, mesmo com filtros novos, filtro de ar, filtro de combustível. Então é porque já está na hora de você fazer o pobre coitadinho. Seja membro da Academia de Motores do professor Herbert, pois lá eu elaborei um curso com densidade, massa crítica, detalhamento completo do motor inteiro, seu funcionamento e periféricos, processos avançados de diagnósticos e o passo a passo de todo o funcionamento do motor, para que você possa entender o que tem debaixo do capô do seu carro, executar diagnósticos e, se precisar, possíveis separações. Na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, clique no link e faça parte do seleto grupo da Academia de Motores. Um forte abraço, até breve.